Olá, um bom dia para você. O ministro da Saúde, Gilberto Ock, apresentou na Comissão Mista do Orçamento a prestação de contas do Ministério referente ao segundo quadrimestre deste ano. O reajuste dos agentes comunitários de saúde e a saída dos médicos cubanos foram alguns dos temas discutidos. O orçamento deste ano para a saúde supera 131 bilhões de reais. A maior parte dos recursos, cerca de 80 bilhões, veio da arrecadação da contribuição para o financiamento da Seguridade Social, a COFINS. Do total, 74 bilhões já tinham sido pagos até o mês de agosto. O ministro destacou o pagamento de emendas orçamentárias apresentadas pelos parlamentares. Esse ano de 2018 foi um ano excepcional sob o aspecto de pagamento de emendas no mesmo exercício. Então, nós estamos pagando praticamente 80%, já empenhamos mais de 90% de todas as emendas no exercício de 2018 e já pagamos ali quase 80% de todas as emendas empenhadas em 2018. O ministro enfatizou os avanços na informática, que possibilitam a realização de prontuários eletrônicos. Ele também falou do novo sistema de marcação de consultas pelo celular, ainda em testes. Nós avançamos com a capacidade de fazermos o prontuário eletrônico em mais de 20 mil unidades básicas de saúde, onde o cidadão chega e tem ali os seus dados cadastrados e a partir da cobertura integral de mais de 40 mil unidades básicas de saúde, nós vamos conhecer a nossa população que frequenta preliminarmente esse tipo de atendimento. Já tem um aplicativo do DigiSUS, onde o cidadão já está em teste em 11 cidades brasileiras, já está em teste o agendamento eletrônico da sua consulta, na unidade que mais próxima da sua residência. Então, para Gilberto Ock, o Ministério da Saúde foi rápido ao responder à saída dos médicos cubanos do programa Mais Médicos. Nós tivemos 35 mil médicos com CRM que se inscreveram. 8.394 escolheram as suas cidades. Já 3.700 já entraram em contato já com o secretário municipal de saúde e cerca de 123 vagas ainda não foram escolhidas. Então, aquilo que para todos nós parecia um grande problema, nós estamos solucionando ele gradativamente, paulatinamente, não deixando a população brasileira e os municípios brasileiros desassistidos nos médicos, na atenção básica que o programa Mais Médicos tem feito. O senador Valdemir Moca, relator do orçamento do ano que vem, questionou o reajuste dos agentes comunitários de saúde. O veto ao reajuste foi derrubado pelo Congresso Nacional, mas não há recursos no orçamento para que ele seja pago. Agora, o veto foi derrubado em outubro e a proposta orçamentária não contém essa provisão para dar o reajuste. Se o Congresso derrubou o veto, teria que ter apontado também a fonte de recurso. O dinheiro é de um mesmo bolo. Ele vai sair para fazer a judicialização ou para cumprir a judicialização e vai tirar de algum outro lugar. Então, o que nós estamos querendo fazer, e deixamos isso como sugestão ao novo governo, façam um ajuste com relação ao programa da farmácia popular e ali nós economizaríamos o suficiente para pagar essa despesa extraordinária. Aprovado o relatório final da CPI dos maus tratos a crianças e adolescentes. O documento propõe medidas de prevenção e de melhorias na investigação e na repressão aos crimes que tenham os jovens como vítimas. A CPI começou a funcionar em agosto de 2017 e realizou diversas audiências públicas. Apesar de ter investigado casos de maus tratos a crianças e adolescentes, a comissão não propõe indiciamento de pessoas. O objetivo foi sugerir mudanças que melhorem a proteção. O relatório final apresenta 6 projetos de lei. Um deles estabelece repúblicas para jovens que completam 18 anos e moram em abrigos. Tais instituições são residências, é aí o caso que Vossa Excelência falou,
compartilhada denominada repúblicas, integradas por jovens de 18 a 21 anos, os quais devem receber o devido encaminhamento para os programas educacionais de profissionalização e inserção no mercado de trabalho, habitação e inclusão produtiva. Nossa proposta inclui ainda planejamento sobre o processo de desligamento do adolescente das instituições de acolhimento original, visando que o mesmo esteja preparado para lidar com os novos desafios da vida. O relator propõe também medidas para aperfeiçoar a investigação e a repressão a crimes que tenham crianças e adolescentes como vítimas. A extensão dos instrumentos previstos na Lei Maria da Penha para proteger crianças e adolescentes atingidos por violência doméstica e familiar, a proibição da admissão e da permanência de criança ou do adolescente em bailes funk, eventos com livre fornecimento de bebidas alcoólicas ou eventos semelhantes, passar a considerar como bebidas alcoólicas para fins de propaganda aquelas com teor alcoólico superior a 5 graus Gay-Lussac. Importantes sanções às pessoas que presenciam atos de violência contra criança ou adolescente e deixe de comunicar o fato imediatamente ao Conselho Tutelar ou autoridade policial. Antes do relatório final, a CPI já havia elaborado e divulgado cartilhas de prevenção. E nós lançamos o ano passado já essa CPI, uma cartilha importantíssima que fala sobre suicídio de criança, o cyberbullying e o bullying e a automutilação, que tem sido uma coisa horrorosa também, exatamente vinda a partir da internet, onde por conta das suas dores, por causa de incentivo ou qualquer coisa, um dissabor, uma criança se entristeceu porque foi corrigida pelo pai ou pela mãe na escola, elas começam a se automutilar, chegando ao ponto de se matar. O presidente do Senado defendeu o projeto de cessão onerosa. A proposta em análise pelo Congresso prevê a possibilidade de partilha dos recursos de venda de campos do pré-sal a petrolíferas estrangeiras com os estados e os municípios. Mas nem no governo, nem no Congresso existe um consenso sobre como isso deve ser feito. Petróleo, tinha até uma campanha lá atrás que dizia que o petróleo é nosso. E o petróleo é nosso que eu digo de todos os brasileiros. Então, essa receita que vem do petróleo está na Constituição, garantida pelo artigo 20 da Constituição, tem que ser partilhada com estados e municípios. Mas, infelizmente, o ministro atual não concorda que o presidente da República mande uma medida provisória com essa partilha, porque aí eu votaria o projeto sem nenhum tipo de emenda, por acordo com os líderes. O caminho é encontrarmos uma negociação, se for vontade dos eleitos e dos indicados, para que a gente sequer vote essa matéria, eu não tenho nenhuma objeção. Então eu não quero colocar essa matéria enquanto não houver o entendimento da partilha com os estados e municípios, mesmo que não seja feito nesse projeto, mas que possa ser encontrada uma solução de uma outra forma para que essa partilha seja feita num percentual talvez menor, no entendimento. Se não houver entendimento, eu terei muita dificuldade de votar uma matéria que está garantida pela Constituição a partilha, e eu faça sem nenhum tipo de partilha, mas também que não faça com o absurdo de partir 100% com estados e municípios, porque não é o correto, porque a União tem que ter sua parcela e a Petrobras tem que ter sua parcela. Uma proposta no Senado permite que a licença maternidade seja compartilhada entre o pai e a mãe de recém-nascidos. Assim, o homem pode realmente dividir com a mulher as responsabilidades nos primeiros meses de vida do filho. O projeto da senadora Rose de Freitas está na Comissão de Assuntos Sociais. André Rezende é pai de gêmeas e largou o emprego para ficar com as filhas enquanto a esposa trabalhava. Gestor de negócios, ele conta ter sofrido muito preconceito por ser de uma família onde o homem é o chefe da casa. Apesar disso, se considera privilegiado pela oportunidade de passar mais tempo com as bebês. Preconceito dentro da família, de alguns amigos, né? Isso a gente ainda vive uma sociedade patriarcal, né? Eu venho de uma família tipicamente patriarcal. Minha mãe criou todos os filhos e voltou a estudar com mais de 30 anos de idade. Acho que não tem 0,1% dos pais que têm essa oportunidade, né? Normalmente as mães participam e tudo, mas eu fui um cara abençoado com essa oportunidade e foi realmente maravilhoso participar de todo esse processo. Relatório divulgado pela ONG Promundo revela: em nenhum país os homens dividem igualitariamente o trabalho doméstico e de cuidado das crianças. Apesar de representarem 40% da força global de trabalho remunerada, em média, as mulheres ainda passam de 2 a 10 vezes mais tempo que os pais cuidando dos filhos. Tendo
essa dupla jornada, porque às vezes é dupla porque é a casa, mas é tripla porque tem cuidado de outras pessoas, elas acabam recebendo 24% menos do que os homens no mercado de trabalho, porque elas precisam trabalhar mais tempo em casa. Então, para a coordenadora da área de paternidade e cuidado da Promundo, o envolvimento do homem na criação ajuda no desenvolvimento dos filhos. Então, as crianças, elas iam se desenvolvendo melhor, elas apresentavam melhor desenvolvimento cognitivo, elas iam melhor na escola. Quando viravam adolescentes, quando os pais estavam presentes, era uma possibilidade menor de se envolver com gangues, com alguma espécie de delinquência, com uso de drogas. Para incentivar a paternidade responsável, a proposta altera a consolidação das leis do trabalho, aumentando de 4 para 6 meses a licença maternidade. Com isso, a mãe poderá compartilhar com o pai até 60 dias desse período. Atualmente, a Constituição prevê apenas 5 dias de licença paternidade. A mesma regra vai valer para pais adotivos. Nos casos de filho com deficiência, a licença será concedida em dobro, com previsão de compartilhamento com o companheiro por até a metade do prazo. Para André, caso o projeto vire lei, precisa ser cumprido, porque não adianta o pai ter mais tempo para ficar com os filhos e gastar a licença com outras coisas. O que eu espero é que a lei seja cumprida, porque também acontece o caso de pais que colocam os filhos no mundo e vão tirar a licença maternidade para aproveitar a vida, não vão cuidar dos filhos, enfim, aproveitar a vida de outras formas. Porque a gente precisa mudar um pouco a cultura da licença maternidade e paternidade, porque ela, antes de qualquer coisa, é muito mais para as crianças do que para a mãe e para o pai. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.